E um novo parque de transmissão multimídia com mixagem de canais 5G. É mais que rádio, é um novo conceito de comunicação. Rádio Comunidade, pelo segundo ano consecutivo, a mais ouvida no horário comercial em todo o Brasil. Rádio Comunidade. Pode comemorar, pode acessar radiocomunidade.com.br, a sua rádio. Dia 26 de março tem mais uma edição do Café com Pagode. Só pra elas! E essa será mais que especial. Será uma homenagem ao mês das mulheres. Então venha prestigiar o único no Brasil que já te acorda sambando. Café com Pagode. Anota aí na sua agenda. Dia 26 de março, a partir das 9 da manhã. Tem Café com Pagode. Rua Lorena, em frente ao campo do Dom José. Apoio Polícia Militar do Estado de São Paulo. Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Promoção exclusiva. Rádio Comunidade, a rádio do povo. Acesse radiocomunidade.com.br. A Rádio Comunidade orgulhosamente apresenta De Frente com Fernando Moura. Terceiro lugar entre os podcasts mais acessados de política e economia. Informação, política, cultura, reportagens, convidados especiais e muito mais. No ar, De Frente com Fernando Moura. Aqui na Rádio Comunidade, a rádio do povo. Salve, salve quebrada! Boa tarde a todos. Hoje com um podcast especial, um podcast preparado para as mulheres, especial do mês da mulher. Estamos aqui com a nossa querida Sueli Amoedo, que veio aqui falar um pouquinho dessa questão da violência doméstica e da sua vida também um pouquinho, viu? A gente quer saber aqui. Então, Sueli, para quem está acompanhando aí, está chegando agora, quiser ter dúvidas, perguntas, deixa aqui pela live. Pode entrar no site www.radiocomunidade.com.br. Pelo nosso site tem lá a linha quente também, pelo WhatsApp, tem o mural de recados. Então, participa aí com a gente, tá bom? Dona Sueli, seja bem-vinda. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, para quem não conhece a Sueli Amoedo, falasse um pouquinho da sua vida, como que a senhora entrou aí nessa questão do tratamento, né, e do cuidado com as mulheres. Boa tarde, é um prazer. Pode chegar um pouquinho mais perto. Mais aí. perto? Tá. Eu sou pequenininha. Será que foi? Tá dando? Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Sueli Amoedo, eu sou advogada. Fui gestora de política para as mulheres durante 8 anos em Taboão da Serra. Desenvolvo projetos de enfrentamento à violência contra a mulher. Ainda continuo desenvolvendo projetos de enfrentamento à violência contra a mulher, mesmo fora da gestão municipal. Atendo mulheres em situação de violência, faço parte de grandes projetos dentro do Brasil. Vou deixar aqui só um momentinho. Aí. Faço parte de grandes projetos hoje dentro do Brasil que tentam minimizar, né, os efeitos da violência contra a mulher. E hoje, minha função, minha profissão, além de advogada, eu dou mentoria, capacitação e sensibilização para as empresas e para os municípios, para eles terem uma equipe altamente qualificada para atender as mulheres em situação de violência. Então a gente tem aí um vasto conhecimento, uma expertise muito grande nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Dona Sueli, a senhora falou assim que a senhora ingressou, foi no Taboão, né? Que deu início tudo no Taboão. A senhora reside lá ou a senhora só foi lá para começar mesmo? Não, eu moro no Taboão, eu moro no Taboão há mais de 45 anos. Eu mudei para o Taboão, eu tinha 14 anos. Ah, legal. E aí a senhora, foi na advocacia que a senhora tentou, viu esse nicho, né, que era tratar das mulheres contra a violência, como é que foi? Olha, aconteceu muito, como eu era um cargo nomeado, né, eu fui para um cargo de enfrentamento à violência contra a mulher, né, um cargo de direção para cuidar das políticas públicas, né. Nos primeiros meses, nos primeiros dias, eu nem sabia muito bem o que eu tinha que fazer, né? E aí eu fui aprendendo com grandes ativistas, com grandes mulheres,
que trabalham enfrentamento, que trabalham políticas públicas, né? Anja Maluf de Cotia, as meninas de Embu das Artes, as meninas de Osasco, Simone, Luciana, né? E a gente foi aprendendo, Diná, de Carapicuíba, que são nomes exponenciais, né? Que fazem o enfrentamento mais raiz, né? Hoje a gente tem enfrentamento mais diferenciado, mas antigamente era dormir no chão, cobrando, né? Cobrando leis, cobrando projetos, né? Então eu aprendi bastante com essas meninas, né? Que tinham já um trabalho, né? E eu aprendi e hoje eu estou ensinando. Isso é bom, né? A gente está sempre aprendendo, né, dona? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, a gente sempre aprendendo. Né? Então, isso é muito bom. E a gente aprende com o outro também, né, Sueli? A gente aprende muito com o outro, né? E quando você começa a trabalhar com mulheres em situação de violência, não é só atender, né? Quando você trabalha mulher em situação de violência, não era só atender. Você precisa de um atendimento diferenciado, uma escuta diferenciada, sem julgamentos, sem condenações, né? Para você aproximar as mulheres dos equipamentos. Se você julga, se você culpa a mulher pela violência que ela está sofrendo, ela acaba se afastando dos equipamentos e ela não consegue depois fazer a ruptura do ciclo de violência, o que é muito ruim para a gente. Então é melhor você investir um pouquinho mais na capacitação dos funcionários e dos servidores para orientar como é que eles vão atender essas mulheres, do que você perder ela lá na frente e perder também para o feminicídio, né? Porque a mulher que se afasta dos equipamentos da rede municipal, ela acaba sendo vítima de feminicídio, porque a rede é muito importante para dar proteção para essas mulheres, né? Você sendo uma pessoa conhecida dentro da delegacia, sendo uma pessoa conhecida dentro da Coordenadoria dos Direitos da Mulher ou Diretorias dos Direitos da Mulher, do CREAS, né? Fazendo acompanhamento psicológico, frequentando as unidades básicas de saúde, a rede conhece você. Você pensa que não, mas a rede conhece você, né? E isso é muito importante. Isso é bom, né? A gente está falando na pandemia, como que a senhora viu essa questão do aumento, né, do feminicídio, da violência contra a mulher, essa questão de estar mais próximo das pessoas enclausuradas, né, vamos dizer assim, né, isoladas, né? Aumentou muito o caso, né? E nesses últimos Acho que nesses últimos anos, né, nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, aumentou bastante também os casos de violência contra a mulher. E como que a senhora viu esse aumento? São muitos fatores, sabe? Você fez muitas perguntas num momento só. Porque a violência contra a mulher, ela é contínua, né? A gente não tem diminuição desses índices de violência há muito tempo. Tanto é que saiu uma pesquisa recentemente que todas as formas de violência aumentaram, né? Saiu uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que todas as formas de violência elas aumentaram. A porcentagem mundial de enfrentamento de violência contra a mulher, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 27%. O Brasil atinge 33,4%. Nós estamos muito acima da média mundial. O Brasil ele é muito violento com as mulheres. Durante a pandemia, o que aconteceu? Todos dentro de casa, né? Porque antes as violências elas não eram tão graves como elas foram durante a pandemia. Porque ele chegava do trabalho, tinha uma discussão, mas acabava dormindo. Durante a pandemia não, ficou todo mundo dentro de casa, inclusive as crianças. E o pai teve que monitorar a lição das crianças também. A questão da bebida, né? Começou a beber muito dentro de casa. Então, assim, houve aquele boom, aquela explosão de violência dentro de casa. E tanto é que as pesquisas agora, elas trazem isso, né? Um aumento muito grande de violência dentro de casa. Porque antes a gente tinha... porque a violência contra a mulher, ela se dá nos espaços públicos e privados, né? Mas agora teve um aumento muito grande dentro de casa. Mas, assim, eu não sei se eu posso falar para você que a pandemia trouxe alguma coisa de bom, mas a questão dos atendimentos online e das plataformas virtuais de atendimento para as mulheres, elas melhoraram muito, que já era uma cobrança antiga nossa, né, dos movimentos de mulheres, que houvesse, por exemplo, boletim de ocorrência online, né? Então, assim, de uma semana para outra foi instalado o boletim online, né? O que facilitou muito para as mulheres durante a pandemia fazer esse boletim de ocorrência. Muitos projetos foram iniciados para atendimento jurídico, psicológico,
socioassistencial, através das plataformas online. E antigamente a gente tinha muita dificuldade dos conselhos deles permitirem fazer esse atendimento através da plataformas, né? O conselho de psicologia era um conselho que colocava muito obstáculo para esses atendimentos online, e durante a pandemia a gente viu que dava certo, né? E hoje muitos desses sistemas ainda estão em continuidade, né? Ainda surgindo novos projetos, né? Para atender as mulheres online. Então você disca, manda uma mensagem de socorro pelo WhatsApp e você tem um atendimento, né? Uma orientação, que é muito importante, porque a gente tem que pensar que a violência se dá muito por falta de informação. As pessoas desconhecem os direitos que elas têm, né? E até onde eles podem chegar e como eles podem salvar a vida dessas mulheres, né? E porque a agressão física, ela é um passo antes do feminicídio, né? Se você está dentro de um ciclo de violência e você está sofrendo agressão todos os dias, vai chegar um momento que esse homem, ele vai matar, né? Então a mulher tem que buscar ajuda. Quando começou a perceber que está vivendo um esquema de tensão, que ele está muito tenso, que ele está muito nervoso, que ele está coagindo muito, que ele está proibindo, aí você tem que começar a buscar ajuda, porque o fortalecimento psicológico, ele é muito importante para quando você vai na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Você faz o boletim de ocorrência, você está fortalecida, você não retira esse boletim de ocorrência. Mas se você está enfraquecida, você não tem certeza do que você quer, você vai na outra semana e pede para arquivar o inquérito, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa pensar dentro dessa sua pergunta aí, né? Houve um aumento, houve uma discussão maior também, né? Da violência contra a mulher. Eu acho que a mídia hoje, ela dá um destaque muito maior para as mulheres em situação de violência, o que é muito importante, né? Porque você está em casa sofrendo, vamos supor, violência patrimonial, que é uma violência que a gente não discute muito, que as mulheres sofrem, né? E ela está em casa sofrendo violência patrimonial e ela vê na televisão alguém sofrendo violência patrimonial, ela vai ficar atenta. Ela fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu vou ter que buscar ajuda, né? Como é que eu vou sair disso? Porque tem mulheres que perdem o patrimônio todo, né? Durante esse processo de violência. Porque a mulher, ela vai ficar dentro de um ciclo de violência de 7 a 9 anos. É muito tempo. Nossa. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, sobre a dependência, né? É a questão da dependência financeira, porque às vezes a mulher, ela não trabalha, né? Vamos dizer, o agressor mantém ela em um cárcere, vamos dizer, né? Evita que ela trabalhe, para que ela não tenha contato. Isso também atrapalha, né? E uma vez eu conheço, até eu fiz uma live com ela, chama Simone Reis. Ela tem um projeto dentro da Federação Paulista de Karatê sobre abuso e assédio. Olha que legal. Importante, né? Então, e ela falou que ela estava numa palestra, né, palestrando, e conforme ela estava palestrando, ela viu uma pessoa na plateia escorrendo uma lágrima. E aí, no final da palestra, ela conversou com essa pessoa e a pessoa falou para ela que não sabia que ela sofria esses abusos e esses assédios. Então, através da palestra que ela veio saber. É como a senhora falou, né? Às vezes a pessoa não tem a informação do que está sofrendo, né? E essa questão da violência patrimonial também vai de encontro, né? Que a pessoa acaba ficando à mercê, ficando refém da questão do patrimônio também, né? Tem mulheres que perdem muito. Eu atendi uma mulher semana passada que ela perdeu mais de 1 milhão. Nossa! Ela perdeu mais de 1 milhão e ela foi vítima de um estelionato, né? Estelionato amoroso, né? Então fica muito complicado, porque primeiro vem envolvimento, depois vem envolvimento psicológico, depois começa essa questão de lapidar o patrimônio, né? É um bem que sai hoje, vende um carro, vamos vender esse carro, e a gente compra um novo, aí vende o carro que é da mulher, que era dela antes, com o dinheiro desse carro ele compra um novo, só que o carro vai com o nome dele, né? Então assim, e a mulher acaba não percebendo que ela acaba perdendo patrimônio. Vamos vender essa casa, vamos comprar uma outra casa. Aí às vezes era uma casa que já era dela, de solteira, quando ela era solteira, e aí ela mistura no patrimônio dele, né? Então as mulheres têm que ficar atentas, né, nessa questão aí, porque é muito grave.
E depois que você passou o patrimônio, depois que você fez uma ação de divórcio, que você partilha os bens, fica muito difícil de você reverter essa situação, né? E você perguntou no início a questão da dependência emocional, né? A dependência emocional e financeira são os que mantêm as mulheres dentro dos ciclos de violência, né? Eu sempre falo que a violência patrimonial, a violência psicológica, desculpa, ela é a porta de entrada para todas as demais formas de violência, porque você está vulnerável e você acaba aceitando tudo que vem daquele homem, porque ele é uma pessoa narcisista, né? E o narcisista, ele não desiste enquanto ele não consegue, né? Então, a dependência psicológica, ela abre espaço para a violência patrimonial. E as mulheres acabam muito dependentes financeiramente desses homens, porque são mulheres que não trabalham. Porque quando a abusividade começa lá no início do casamento, quando ele fala que ela não vai trabalhar mais, que ela não vai mais para a faculdade. Aí ele acaba afastando ela também da rede de proteção, que são os amigos, que são os familiares. E essa mulher acaba vivendo isolada somente com ele e às vezes com os filhos, né? E os filhos também são envolvidos nessa violência. Os filhos também são vítimas muito diretas dessa violência. A gente costuma dizer que essas crianças são reféns da violência. Eles irão reproduzir em algum momento da vida essa violência. E as crianças que são vítimas de mães que morrem através do feminicídio, a gente chama de órfãos do feminicídio, que também é uma falha do Estado, que a gente não tem políticas públicas para atender essas crianças que ficam órfãos, né? A gente tem que pensar que cada mulher que morre, ela deixa aí de 2 a 3 filhos. Na última década, nos últimos 10 anos, nós perdemos 46.186 mulheres. Nossa. Corresponde mais ou menos a um campo de futebol lotado, né? Em dia de final de campeonato. O último jogo do Corinthians deu quase isso. No último jogo do Corinthians deu 46 e 480, se eu não me engano. Então, deu quase isso mesmo. Com o Flamengo, não foi? Foi, então. Foi, exatamente, então, você viu, uma das maiores torcidas e lotado, né? Lotado. Então, imagina esse estádio de mulheres vítimas de feminicídios. Muito triste. A senhora falou que a porta de entrada é a violência psicológica, né? E aí é uma escalada, né? Acho que vai dando sinais, né? Vai dando sinais e começa pela violência psicológica, uma agressão que chega termina no feminicídio, né? Na morte, né? Vamos dizer assim, né? Porque aí também tem a agressão também. E qual que é essa escalada que a senhora... Ou tem uma ordem, assim, dos sinais que os agressores vão dando? Olha, a gente usa muito o ciclo da violência, que agora a gente está mudando para a espiral da violência, né? Mas eu ainda estou ainda dentro do ciclo da violência, que é mais fácil de explicar para as pessoas, né? Porque o espiral é um pouco mais científico. O ciclo da violência, ele se dá do lua de mel, do início do relacionamento, da fase de tensão e da fase mais violenta, né? Que às vezes, se você não romper esse ciclo, você acaba sendo vítima de feminicídio. Só que, como eu te falei, as mulheres ficam de 7 a 9 anos, então elas acabam voltando para dentro do ciclo, porque quando ele agride ela de uma forma mais violenta, ele se arrepende, ou faz que se arrepende e fala, olha, eu vou mudar, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, você vai ver um novo homem na sua vida. E ele fica um tempo bom, né, sem agredir, sem agressão psicológica, mas aí daqui a pouco confiança, né? Ganhando a confiança. Daqui a pouco ele volta para dentro do ciclo. Então ela acaba ficando de novo. Então ela fica muito dependente dentro desse lugar, né? Que a gente fala que é um lugar de apreensão dela, né? Que ela fica presa ali dentro, né? Eu costumo dizer que eu conheço, não sei se a senhora conhece a Rosita do Instituto Inova. Inova eu conheço, a Rosita não. A Rosita, a presidente lá. Então, ela o carro-chefe dela é o homem agressor. Ah, tá. E aí a gente estava conversando, eu nunca tinha visto alguém, alguma ONG, associação com esse olhar, né? E aí a gente estava falando da questão da pedagogia, né? Que esse homem, o agressor, às vezes ele viu o pai dele fazendo isso,
aí ele continua fazendo isso, aí ele quer que o filho faça. Então essa questão do pedagógico, né, de tratar esse homem agressor, né? A senhora vê que às vezes não é a falta de informação, de achar que aquilo está errado, de saber que aquilo está errado, porque uma coisa também que uma advogada amiga minha falou, que o homem, quando a mulher fala para ele não aceita, né? Ele acha que a mulher é submissa, que a mulher... Agora, quando outro homem fala, ele já vê de forma diferente. O que a senhora vê dessa questão da pedagogia para esses homens agressores, dona Sueli? Olha, é complexo os grupos reflexivos, né? Eu fui coordenadora de 2 grupos reflexivos para homens autores de violência. Um através do Ministério Público, que eram homens que já respondiam pela Lei Maria da Penha, e um pela Polícia Civil, que é o homem sim consciente também, que eles ainda não estavam denunciados dentro da Lei Maria da Penha. É difícil você manter esses grupos, né? Assim, você tem que ter muito preparo, você tem que saber o que você está falando, porque, como eu te falei, eu fui uma das primeiras mulheres a coordenar grupos reflexivos para homens de autores de violência, porque geralmente esses grupos são coordenados por homens, né? Porque eles veem no homem uma autoridade que eles não veem na mulher. Você entendeu? Então, esse lugar de fala, para falar com o homem é o homem. Então, é muito complicado. Então, você tem que estar muito preparada para você trazer para esse grupo, né? Que geralmente eram em torno de 30, 35 homens, né? Que eles iam de forma não espontânea. Era uma imposição... Era uma imposição do judiciário, né? A senhora acha que isso ajuda, essa imposição, não como punição, mas como orientação, como que funciona? Porque às vezes a pessoa acha que é uma punição você participar desse grupo, e na verdade não é, né? Tem que mudar essa característica, né? Que seja uma coisa mais voltada para ajudá-lo, né? Mas acho que ele não vê assim, né, dona Sueli? As pessoas não vão, né? Se você convidar, olha, tem um grupo reflexivo aqui, quem vai? Né? Então, acho que é importante, enquanto nós tivermos uma sociedade muito patriarcal, que o problema nosso é o patriarcado, né? É o sistema do homem, né? O homem está lá no topo da pirâmide. Enquanto a gente for muito refém desse sistema, os homens não irão espontaneamente, a não ser que eles estejam passando por um problema de perda de guarda de filho, ou então a mulher quer separação, então eles vão. Mas esses grupos, esses homens que são inseridos dentro do tempo de despertar, que vêm via judicial, eu via dentro deles um retorno muito bom, viu? Tanto é que em 8 anos que eu fiquei dentro do tempo de despertar, nós tivemos reincidência de 2%. Então, acho que a educação preventiva lá é muito importante. Tá certo que dentro do tempo de despertar não era uma educação preventiva, né? Eles já tinham cometido os crimes. Mas você evita outros crimes, né? Sim. E uma coisa muito interessante que eu sentia dentro do projeto é que os homens, eles também começaram a olhar as mulheres de outra forma. E eles evitaram muitas mortes de mulheres durante os projetos, porque eles começaram a perceber que o problema não era amor. É a posse, né, da mulher, né? É a minha mulher, né? Então, quando você termina um casamento, que você comete o feminicídio, você não mata porque você ama, né? Você mata porque você perdeu aquela posse. Porque quem ama, quem gosta, não mata, cuida, né? É verdade. Então, é um sistema de posse, né? É minha. É minha mulher, né? E é isso que assim... não trata a mulher como companheira, né? Trata como posse, né? Exatamente. Você tem que ir onde que eu quero, você tem que fazer o que eu quero, você tem que usar o que eu quero, comer o que eu quero. Então, eu percebo muito isso. Então, nesse instituto que eu conheci, através da Rosita, eu percebi isso, né? Que, às vezes, a questão pedagógica pode resgatar esses homens, né? Para que eles não... Eu acho que o índice deve ser bem maior de resgate, ou de que eles não façam, né? Não praticam mais isso, porque tem a medida protetiva, vamos supor que ele separa, tem o divórcio, mas ele vai ter outro relacionamento, né? E ele pode fazer isso com outra mulher. Então, eu acho que essa questão do cuidar, né? Do agressor, do pedagógico, acho que é muito importante, né? Eu vou te trazer um exemplo, antes de você fazer a pergunta, com relação a esse projeto. Acho que foi um dos últimos projetos que eu implantei lá em Taboão, do
Tempo de Despertar, um bombeiro me procurou, falou, doutora, eu quero participar do curso. Eu falei, mas não pode, porque aqui os homens já foram selecionados e você não tem nenhum boletim de ocorrência, nem medida protetiva, nem inquérito, nem denúncia, né? Não é um processo criminal contra você que você possa participar do grupo. Ele falou assim, doutora, por favor, eu quero participar como ouvinte, então eu não falo nada, eu me abstenho, mas eu preciso participar desse grupo porque eu vejo que eu sou violento, eu vejo que eu sou agressivo com as mulheres e eu quero mudar isso, né? Então eu fiquei muito feliz, né? E ele participou comigo, ele ficou até o final do curso, né? Que era de 2 meses, né? Ele ficou até o final, né? Então, assim, tem pessoas que buscam saber onde estão errando, né? Então, isso também é interessante, porque quando as pessoas começam a falar, olha, tem um curso assim, 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 vai lá que vai dar certo, e você começa a ver os resultados, né? Porque nos últimos 3 anos que eu fiquei em Taboão, não houveram mulheres vítimas de feminicídio, né? Não houve nenhum caso de feminicídio em decorrência de violência doméstica. Nós tivemos outros casos de feminicídio, mas de violência doméstica nos últimos 3 anos nós não tivemos. E isso são esses projetos que trabalham atrelados, né? Você trabalha com a Delegacia de Defesa da Mulher, se você liga para a delegada já toma providência. Você trabalha com a Patrulha Guardiã Maria da Penha, você liga para a patrulha já vai lá te ajudar a fazer uma escolta. Você tem esses grupos reflexivos para esses homens autores de violência. Você tem um local específico para atender a mulher em situação de violência. Você tem atendimento para as crianças que passam por violência doméstica também, né? E tudo isso é uma junção de fatores que vão te ajudar a diminuir os índices de violência e, consequentemente, também o feminicídio, né? Então, eu acho que é muito importante que os municípios também eles tenham essa noção, né? Eu já falei isso outras vezes aqui na rádio e eu continuo batendo na mesma tecla da importância dos entes, né, estatais, municipais e federais, deles entrarem nessa briga, né, pelo fim da violência contra a mulher. Doutora, chegou uma pergunta aqui, ó. A senhora está acompanhando a repercussão que deu nas redes sobre a Alexa, a esposa do MC Guiné, está desnorteada e imensamente ofendida. Esse tipo de atitude por parte do companheiro, a senhora encara como uma agressão à mulher? Olha, a Alexa, ela teve a reputação dela exposta, né? Ela teve o sentimento dela não respeitado por uma questão dela ser uma pessoa muito próxima, dela ajudar muito ele. Mas a gente também tem que pensar na Sâmia, né? Que não percebeu que ela estava sendo assediada, né? Ela não teve essa compreensão. Então, assim, a Alexa, né? Ela sofreu uma violência, mas ela é uma menina que me parece bem preparada para passar por isso, né? Eu vi umas declarações dela hoje que ela ia tirar uns dias para descansar, para repensar a vida dela. E eu vejo como uma violência psicológica também, né? Porque a gente não tem outro enquadramento, não é uma agressão física, não é uma agressão patrimonial, mas eu acho que ela entra dentro da violência psicológica, porque não é fácil, né? Você ajudar uma pessoa, você tá ali com a pessoa e de repente ele faz o que ele fez, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas ele faz o que ele fez, né? Que é passar a mão no corpo de uma outra mulher, né? Então, ele praticou ali violência contra 2 mulheres, né? A que tá em casa e a lá. E o pessoal ainda tá falando, justificando que ele não estava bem, que ele não estava no juízo mental, que ele estava bêbado. E essa questão da justificativa, né, doutora? Que as pessoas sempre tentam justificar o erro, né? Eu acho que seria mais fácil reconhecer o erro do que justificá-lo, né? Mas e sempre tem um que defende, né? Eu acho que esse que é o problema, de normalizar a coisa que está errada, né? Então, acho que o problema aí é muito, muito mais grave do que a gente pensa, porque a questão aí não é normalizar, a questão é que o corpo da mulher não é valorizado, entendeu? E os homens acham que eles podem fazer o que eles querem, no momento que eles querem e da forma que eles querem, e o fato dele estar alcoolizado, quando você está alcoolizado e você mata uma pessoa na rua, ele não entra como um atenuante de pena, ele vai entrar como um agravante de pena, não é isso? Então, por que a violência contra a mulher
as pessoas usam isso como um atenuante. É um agravante, né? Então, essas leis que tem que ser mudadas, né, doutora? Tem que... A percepção das pessoas também, né? Também, né? Porque essa relativização, né, que a gente fala, né, do que aconteceu com a Sâmia, é o que acontece todos os dias. É o que acontece todos os dias. É uma menina que entra no ônibus e que o cara encosta nela, e se ela reclama, é mimimi, você entendeu? Doutora, aconteceu, a senhora falou, aconteceu aqui, no ônibus daqui do Parque Fernanda. Uma amiga minha relatou que dentro do ônibus o cara encostava com a mochila e colocava a mochila assim no chão e começava a passar a mão no bumbum dela. E aí quando ela virou e foi reclamar, ele falou que ela nem merecia, que ela não tinha nem bunda. Falou desse jeito, que ela não tinha nem bunda pra ela estar reclamando. É o que eu te falei. Aí ela pegou, fez o BO, só que infelizmente ninguém viu, né? Ninguém viu. E aí ela fez precisava da testemunha, as pessoas não conseguiu, só viu a cena dela reclamando, né? Só viu a cena dela reclamando, brigando com ele, mas não viu ele cometendo o ato. Eu já presenciei, mas aí foi uma coisa mais grave. Eu estava, a pessoa estava no último ônibus e eu estava no meio do ônibus. E aí, só que o rapaz estava com uma faca. E aí tinha uma criança do lado e ele queria que ela fizesse as coisas com ele no ônibus com a faca. Só que aí ela conseguiu falar com ele e na hora que ele virou, ela puxou a faca e gritou, né? Cortou a mão dela. Aí eu saí correndo atrás do rapaz, mas não consegui alcançar. Mas se você fosse ver, era uma pessoa, assim, eu vi o rapaz, e o rapaz era bem assim, tudo bem apessoado. Eu jamais ia acreditar que ele ia fazer uma coisa dessa dentro do ônibus. Olha, cuidado, hein, que você tá falando. Porque cara não mostra pois é. O caráter da pessoa. Deixa só, eu quero ver, eu posso achar uma pesquisa aqui? Sim, sim. Que saiu do fórum, deixa eu ver se tá fácil aqui, pra gente conversar um pouquinho com relação... Gente, eu tenho tanta coisa no meu celular. Olha, gente, estamos aqui com a Sueli Amoedo. Eu recebo mensagens do Brasil inteiro. Tudo que acontece no Brasil de violência contra a mulher, elas mandam para mim. Legal. Então, eu atendo praticamente o Brasil inteiro. Projeto Pela Vida da Mulher, né, doutora? Pela Vida da Mulher. Mas a senhora encabeça vários projetos, né, doutora, também? A senhora é integrante de vários projetos aí, não é? Tô à frente de muitos projetos. A gente já fala disso, ó. Lembra que você falou que a menina não fez o boletim de ocorrência e ela não tinha testemunha? Sim. Que é errado, né? Porque os ônibus, eles têm hoje gravações, né? Ó, dentro disso que você falou, 45% das mulheres vítimas de violência não fizeram nada após sofrer o episódio de violência mais grave. Você entende? 45%. Por quê? Primeiro, tem exatamente esse problema, que você é a vítima e você tem que produzir provas. Segundo, que elas acham que na cabeça delas, acham que não vai dar em nada, né? Fazer boletim de ocorrência, levar isso pra frente. Segundo, que as pessoas acabam tirando o incentivo. Ah, não vai não, pra quê? Ele vai ficar com processo crime nas costas, não doutora, sei o quê. E só um adendo, viu? Eu conheci o agressor. Eu conheci a vítima e conheci o agressor. E aí eu fui contra, né? E aí a mãe dele veio falar comigo, falando que eu tava errado. Eu falei assim, mas por que eu tô errado, né? E a senhora também é mulher. E eu acho engraçado é que as próprias mulheres, elas defendem porque conhece a pessoa. No caso, conhece o agressor. E eu falei assim, gente, eu acho engraçado que vocês mulheres não se protegem, vocês mulheres, vocês não conseguem enxergar a gravidade, né? Você acha que uma mulher do bairro, que conhece também o agressor, ia inventar uma coisa dessa? Com que sentido? Porque sabe o que ele usou? Ele usou que ela estava fazendo isso para chamar a atenção do marido dela, que eu conheço também. Não, aí foi uma coisa assim muito, muito grave, né? Ele não mora mais aqui, né? A região teve que sair, foi
ele não mora, né? Foi para a casa do pai dele. Mas, infelizmente, eu achei engraçado que muitas pessoas falaram assim, não, mas não acredito que é ele, né? Que ele fez isso, né? Para ele não é uma pessoa assim, mas é justamente o que a senhora falou, o caráter não tá escrito na testa, né, de cada um, né? Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. O homem que pratica violência contra a mulher, principalmente o que pratica violência doméstica, ele é uma pessoa muito sociável perante a comunidade, é aquele cara muito gente boa, aquela pessoa muito bacana, né? E ele é violento dentro de casa. Você pode ver, eles ficam no bar bebendo, ninguém se agride lá no bar, né? Ele agride dentro de casa. Por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente para desacreditar a palavra da mulher. Ah, porque o cara é tão bacana, ele trabalha, ele estuda, ele faz isso, ele faz aquilo. E a mulher geralmente é tida como uma mulher desequilibrada, que briga por qualquer coisa, né? Então, isso já é uma artimanha para enfraquecer a palavra da mulher. Porque geralmente, nesses processos, a família não acolhe, né? A família acolhe o homem porque acha que a mulher inventa, né? Então, assim, a gente tem fatores culturais que a gente precisa mudar, né? E dar mais credibilidade para o que a mulher fala. Mas isso tudo é consequência do patriarcado. Fazendo um recorte aí do que a gente estava falando, 66% das mulheres que sofrem violência pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 66% são mulheres negras, né? Então a gente tem que pensar aí também, quando for fazer políticas públicas com recorte racial. Que a gente não pensa nisso, né? Quem faz políticas públicas de enfrentamento faz política pública para todas as mulheres, mas todas as mulheres não sofrem a violência da mesma forma, né? Porque a mulher que é negra e a mulher periférica, a violência ela é muito mais severa com essas mulheres, né? Ela é muito mais severa porque todas as formas de violência elas devem ser combatidas, mas a gente tem que trabalhar mais essa violência para essa camada da sociedade, sabe? Que é praticamente esquecida, né? Porque você tem que mudar o que a sociedade pensa. Doutora, a gente estava falando, eu não sabia, né? Teve um episódio do nosso podcast que veio uma ex-vereadora aqui do Imbu e a gente entrou nesse mérito da DDM, né? Que aqui na região da Zona Sul a gente não tem. E acho que a mais próxima que a gente tem é uma no Tabuão, né? E tem a coordenadoria aqui no Imbu. Mas aqui na Zona Sul não tem uma DDM, né? Que eu acho que seria muito importante, né? Eu não sei se a senhora tem essa visão também, que aqui na Zona Sul a gente é bem esquecido nessa questão da DDM aqui na região. Olha, eu queria tanto achar essa pesquisa da violência sexual. Mas depois, outro dia, a gente... Porque são dados muito importantes e a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo com as mulheres. A questão da DDM, Tabuão tem, Imbu tem DDM também, viu? Tem? Imbu tem a doutora Flora é delegada lá da mulher, uma delegada muito boa, ela é até amiga, irmã daquele delegado do doutor Altamiro, que morreu de Covid no início da pandemia. Ele morreu de Covid, ele era do Tabuão, da segunda DP. Vou convidá-la para vir aqui falar um pouquinho. E a doutora Flora é de Imbu, e ela é uma ótima delegada, eu gosto muito dela. Então nós temos Tabuão, Imbu, que tem delegacia, mas aí a gente desce mais um pouquinho, não tem. São Lourenço, Juquitiba, Itapecerica também não tem DDM. Houve uma discussão para ir uma DDM para lá, mas até agora não foi, né? Então, aí a região fica muito desamparada. Não que os outros delegados não atendam violência contra a mulher, não é isso. Eles atendem também, fazem tudo o que é possível, mas a Delegacia de Defesa da Mulher, ela tem a equipe preparada para atender mulheres em situação de violência. Porque você imagina uma mulher que acabou de sofrer, um estupro, né? Uma mulher que acabou de ser vítima de estupro. Você acha que ela vai conseguir olhar para qualquer homem? Aí você chega numa delegacia, você tem que ficar sentada lá no corredor, todo mundo olhando para você,
né? E todo mundo sabe o que aconteceu com você, porque não tem jeito, você tá ali dentro. Então, assim, eu sou muito da opinião que as delegacias de defesa da mulher, elas têm que aumentar, cada cidade tem que ter uma, e eu vou além. As delegacias de defesa da mulher, elas têm que ser 24 horas. Não pode fechar em horário comercial. E final de semana. E final de semana, porque no final de semana e à noite que os crimes acontecem, né? Em maior número. Bom, doutora, eu vou deixar aqui para a senhora deixar as considerações finais, que eu sempre gosto de deixar. E aí a gente encerra, mas eu vou fazer o convite para a senhora, depois, posteriormente, a gente bater outro papo novamente, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. A senhora pode deixar as considerações finais, se a senhora quiser deixar um recadinho aí, tá bom? Tá, vou agradecer novamente o convite, né, de vocês. É muito importante falar de violência contra a mulher. As pessoas não gostam, mas a gente tem que falar sempre, né? E vou deixar minhas redes aí. Vocês me acham fácil, Sueli Amoedo. Sueli Amoedo, Sueli isso Amoedo. aí. Facebook, TikTok, Instagram, Sueli Amoedo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado por ter acompanhado aí esse bate-papo aqui com a Sueli Amoedo. Projeto Pela Vida da Mulher, né? Que hoje a senhora está encabeçando, mas ela encabeça outros projetos também, está envolvida. Muito obrigado a todos. www.radiocomunidade.com.br. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu.